Capítulo 148 A chave do castelo. A explosão foi tão forte que poderia facilmente destruir uma cidade de segunda classe, mesmo os tijolos que deveria resistir a ataques no Dao da Alma acabaram sendo arranhados e alguns tiveram leves rachaduras sobre eles. Uma imensa quantidade de poeira se levantou e a luz desapareceu. O ataque de Ly Kang era extremamente bruto e poderoso, a força por detrás desse imenso movimento era realmente aterrador. Mesmo alguém no pico do primeiro grau do Dao da Alma encontraria grande dificuldade de sair vivo depois de ir de encontro a tal movimento. Por isso, toda a arena caiu em um silêncio ensurdecedor, como se o menor murmúrio pudesse colapsar os céus. Era irreal imaginar que Li Shang sobreviveu a este ataque, seria algo surpreendente se ele não tivesse virado pó, quem dirá sobreviver. Tu Ning tinha um olhar de perplexão, até mesmo ela, sendo a favorita e tendo uma herança e linhagem acharia dificuldade em defender este ataque. Claro, ela conseguiria derrotar Ly Kang com apenas uma mão, mas o ataque dele era realmente poderoso, mas não o suficiente para ela o pôr em seus olhos. Alguns décimos de segundo antes. O ataque estava prestes a acertar Li Shang, o qual ele receberia com seu corpo limpo. Fang Guan havia tentando falar com ele, claramente demonstrando preocupação. Após sentir a presença de seu antigo conhecido no sangue de Li Shang, Fang Guan manteve um olho no jovem. Contudo, Li Shang lavou as preocupações do patriarca da seita Fênix. Era óbvio que ele não estava pronto para cometer suicídio, seu plano era simples. Ele tinha a capacidade de dominar todos os atributos da existência, sendo assim, ele precisava entrar em contato com tal atributo, seja por meio de uma pílula ou artefato. Ao usar os olhos do dragão para entender o golpe de Ly Kang, ele ficou surpreso com o que viu. Em sua linha de visão tudo parecia padronizado. Como se houvesse uma explicação lógica para cada parte da existência, havia um padrão nos ataques, um padrão no Qi, um padrão nos atributos e assim por diante. Isso nunca ocorreu antes, ele nunca tinha sentido isso, foi algo novo. Há alguns momentos atrás ele usava o olho do dragão para analisar os duelos que estavam acontecendo, mas nada disso tinha aparecido antes. Contudo, com esse acontecimento ele finalmente entendeu algo de extrema importância e que mudaria tudo a partir dali. Se tudo era baseado em padrões, tudo possuía uma lógica por detrás. Se ele compreendeu tais padrões e lógica, ele não poderia ganhar controle sobre eles. Atualmente Li Shang poderia utilizar a energia dourada, a qual ele não sabia o que era e pelo que sentia ainda havia um longo caminho até poder obter compreensão dela. Contudo, ela não era a única força em seu corpo, ele tinha controle sobre a energia primal, e dela derivava a energia Yin-Yang, das quais derivam as transformações da natureza, e dessas transformações e de suas combinações haviam os atributos. Claro, o controle de Li Shang sobre a energia primal era pobre para dizer o mínimo. No momento ele só poderia usar como força bruta e conseguia mesclar apenas um pedaço dela em suas habilidades, ou seja, ele ainda era extremamente dependente do Qi das transformações. Mesmo a energia Yin e Yang, oriundas de suas heranças, ainda tinham que ser completamente compreendidas e utilizadas. No momento a maior compreensão de Li Shang estava nas 5 transformações da natureza, já que diariamente ele estudava e cultivava usando o caminho do Deus Dragão e o Deus da Morte. Sendo assim, ao perceber, através dos olhos do dragão, a existência de tais padrões e a lógica universal, sua mente se abriu para um novo mundo. Sua mente pareceu dar um salto e seu corpo pareceu gritar de excitação, até mesmo a energia dourada em seu núcleo de que se agitou e sua caverna espiritual inteira tremeu. Dessa forma, Li Shang teve uma ideia. Ele deixaria ser atacado pela habilidade de Ly Kang, para então usar os olhos do dragão numa tentativa de compreender os padrões do atributo da escuridão. Quando seu corpo fosse de encontro com o atributo, ele poderia sentir não só com seus olhos, mas com todos seus outros sentidos as nuances dele. Sendo assim, Li Shang concentrou toda a sua atenção para a palma de sua mão.
Ele então a levou de encontro com a mandíbula negra. Assim que ela tocou sua mão, ele sentiu um grande sentimento de entorpecimento por todo o seu braço, seus ossos rangeram e seu corpo estremeceu diante deste poder. Contudo, nesse milésimo de segundo, onde o ataque encontrou sua mão, Li Shang ganhou uma imensa compreensão. Gao Yao e Seiryu ficaram mortalmente quietos, a caverna espiritual de Li Shang começou a brilhar e seu castelo espiritual foi coberto com uma fina camada de energia dourada, lentamente um ser imenso apareceu. A caverna espiritual de Li Shang tinha 200 milhas de altura, até um teto feito de rochas extremamente estranhas, era como se fossem maleáveis e disformes, isso era devido ao fato de que ela, como as dimensões espirituais dos demais cultivadores, estava constantemente crescendo. A caverna dele possuía um raio de quase 10.000 milhas, sendo que no centro estava o imenso castelo espiritual de Li Shang. Contudo, no momento o mais notável não era o tamanho insano de sua dimensão espiritual, ou seu castelo na totalidade, mas sim em seu portão espiritual. Quando Li Shang ficou ciente dos padrões lógicos, os quais regiam a própria existência, ele ficou extremamente surpreso ao ver que as fechaduras espirituais de seu castelo espiritual estavam finalmente mostrando sinal de movimento. No momento das 21 aberturas, somente 3 estavam abertas, as outras eram como montanhas milenares que jamais havia visto algum movimento. Todavia o colossal ser dourado apareceu, em suas mãos gigantes havia algo surreal, uma imensa chave. Ela não possuía cor, não era feita de Qi, de energia dourada ou energia primal, nem mesmo Yin Yang, mas ela era feita totalmente de padrões, era como se um pedaço da existência tivesse se juntando e formado um objeto existencial. Contudo, isso não foi tudo o que aconteceu. Nos milionésimos de segundos após o encontro do atributo da escuridão, com o corpo de Li Shang, o ser dourado brilhou e começou a diminuir de tamanho, até ficar do tamanho de Li Shang. Ele não tinha nenhuma característica corporal, era como uma massa de pura energia dourada que tomou uma forma humanoide, mas não possuía rosto, cabelo, orelhas ou qualquer outra característica. O ser então calmamente andou até o portão espiritual de Li Shang e colocou a chave na quarta fechadura espiritual, com um movimento ele a abriu. No instante seguinte ele foi para a quinta fechadura espiritual e também a abriu, assim foi até a 20ª fechadura espiritual. Assim que abriu esta, ele parou e desapareceu completamente. Li Shang, contudo, ficou surpreso, não houve aumento nenhum em sua força bruta, ou qualquer mudança em seu corpo, mas isso só por alguns instantes. Em outro milésimo de segundo, de cada uma das fechaduras abertas uma imensa quantidade de energia de atributo saiu, como da primeira vez quando Gao Yao saiu na forma de fumaça de uma das fechaduras. Li Shang estava parado a alguns metros do portão, esta era sua forma espiritual, a qual todos usavam para adentrar em suas dimensões espirituais. A energia de atributo então rugiu como um dragão assustador e como uma serpente deu o bote em direção a Li Shang. Assim que toda essa energia tocou em Li Shang, ela foi absorvida por ele, como se a sua forma espiritual fosse uma esponja seca que há milênios não via água. Seu castelo espiritual tremeu e um leve brilho negro se formou sobre ele. Ly Kang se recuperou da explosão, ajeitou suas roupas e seu cabelo, então a sua aparência retornou para a de um humano comum. Seus olhos retornaram à sua cor original, suas unhas voltaram ao normal e sua aura voltou a ser como a de um humano. Ele claramente estava cansado, tal golpe era a sua carta na manga, ele estava esperando para demonstrar ao chegar no duelo final, onde ele estava certo que lutaria contra Tao Ning, então ele esperava que tal sua força fizesse com que ela o reconhecesse. Contudo ele não imaginou que Li Shang o faria ficar tão furioso e impotente que o faria recorrer a tal habilidade marcial, mas, ainda assim, no seu rosto jazia um sorriso vitorioso. Ha ha ha. Isso é o que você ganha por se pavonear na minha frente. Lixo. Ly Kang.